Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o espaço, um telescópio que a NASA lançou no final do ano passado e está olhando para os corpos que liberam mais energia na nossa galáxia. O IXP vai nos ajudar a entender buracos negros, estrelas de nêutrons e muitos ambientes caóticos do universo. Antes da gente decolar, eu quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS e pela Salesforce. Também quero te convidar a conhecer o programa Innovative Workplaces. Nós vamos certificar e premiar as empresas com maior capacidade de inovação do Brasil. Para saber como participar, vai lá em www.mittechreview.com.br/IW. Carlos Aros, a NASA lançou um telescópio de raio-x no final do ano passado para ajudar a responder perguntas como o que há dentro de um buraco negro e o quão brilhantes os pulsares, que são aquelas estrelas de nêutron, elas podem ficar. Me conta o que isso tem de diferente das outras missões e por que é importante. Bom, primeiro que a NASA vem fazendo, né, André, uma série de projetos em parceria com outras entidades internacionais, com outras agências, a agência europeia já há bastante tempo. Agora, esse lançamento em um foguete Falcon 9 da SpaceX. Aliás, o foguete foi responsável por colocar esse equipamento gigantesco em órbita. Demorou algum tempo para fazer todo o processo de desmontagem, montagem dele, etc., para garantir esse funcionamento. E o grande objeto dessa missão é justamente esse que você disse: encontrar respostas para algumas perguntas que até pouco tempo atrás não se poderia imaginar alcançar essas respostas. Um dos responsáveis pelo experimento, ele diz que trabalha com astronomia de raio-x desde a década de 70. E justamente o grande feito dessa missão é o cara cujo nome é Martin Weisskopf, trabalha desde os anos 70 pesquisando esses objetos no espaço, olhando aqui da Terra. E agora ele conseguiu materializar em um equipamento que foi colocado em um foguete essa possibilidade de se aproximar dos buracos negros, encontrar esses objetos e fazer essa avaliação lá, direto do espaço, com um equipamento cheio de sensores, cheio de detectores que respondem a essa polarização e que está no nome do equipamento, e que vão agora conseguir trazer, pelo menos essa é a expectativa dos pesquisadores, eles absolutamente satisfeitos com o primeiro resultado, que é fazer o lançamento, e agora a expectativa de que essas respostas cheguem. Eles imaginam que esses resultados já possam ser analisados desde já. Isso porque logo depois que o lançamento aconteceu, que a gente pode dizer mais ou menos aí 40 minutos, uma hora, a NASA já deu conta de receber os primeiros dados a respeito do funcionamento do equipamento. Então, tudo funciona e agora há a expectativa de que esses 3 telescópios espaciais que estão equipados com os sensores, com esses detectores aí de polarização, consigam trazer essas respostas para os pesquisadores que estão aqui na Terra. Rafa, é o seguinte, vou dar um passo atrás aqui. O IXP é um nome que foi gerado pela sigla de Imaging X-Ray Polarimetry Explorer. É uma tecnologia que vai, como o Aros disse, funcionar como operam os aparelhos de raio-x, e ele está programado ali para observar mais de 50 dos objetos
galácticos conhecidos como os mais energéticos do nosso universo. E aí, como eu falei, tem um buraco negro, por exemplo, no meio da Via Láctea, que ele vai investigar, vamos entender como funcionam outros corpos, como os pulsares, as supernovas, quasares, enfim, uma série de corpos celestes que o raio-x, no final das contas, a tecnologia, como o Aros trouxe, que é uma tecnologia já antiga, que está embarcada nesse telescópio, vai ajudar a gente a entender. De que maneira você vê esse tipo de projeto influenciando a nossa vida na Terra? As tecnologias vão trazer outras tecnologias que podem ser usadas aqui. A gente tem avanços em campos como a medicina, em tecnologias de transmissão. De que forma você vê um projeto como esse influenciando a nossa vida por aqui? André, você falou de dar um passo atrás, né? A gente tem que dar um passo de bilhões de anos atrás, porque no fundo o que a gente está tentando entender ainda é a origem do universo. Quando a gente está lançando um telescópio como esse e outros, agora a gente também teve o James Webb, que é um dos maiores, se não o maior projeto de astronomia do mundo, juntamente com esse que está com essa tecnologia de polarização dos raios-x, a gente está tentando descobrir como chegamos até aqui e para onde estamos indo. No fundo, é isso, porque a gente está tentando entender por que o universo está se expandindo, aí entra energia escura, matéria escura. Estou falando isso tudo, André, porque a gente que gosta de tecnologia acha que a gente já está ali no suprassumo e já sabe tudo. A gente não sabe absolutamente nada do universo. Tudo que a gente compreende, enxerga e estuda hoje, basicamente está representado ali por 5%, que são os átomos. Os outros 95% são energia escura, matéria escura, e aí vem essa necessidade de tentar se entender o que é um buraco negro, o que nós não sabemos ainda o que acontece lá dentro. A gente consegue comer literalmente pelas beiradas. Então, quando a gente está falando em analisar o raio-x que vem lá do espaço, é porque a gente sabe que o buraco negro ele é um corpo, uma supergravidade, em que nada dentro dele escapa, nem mesmo a luz. Mas ali no entorno, se a gente imaginar ali o buraco negro como se fosse uma espécie de um ralo, imagina ali o seu tanque, né, girando a água, e o que passou ali pelo tubo é o buraco negro. Mas no entorno, aquela onda que está se formando ali, no caso do buraco negro, nós temos um pouquinho de ondas que escapam ali. E uma dessas ondas é do raio-x. É isso que a gente enxerga. Então a gente tem uma noção do que seria ali a boca do funil do buraco negro. E essa tecnologia, entrando especificamente no polarizador, para explicar aqui de forma fácil para quem está nos ouvindo, é mais ou menos, tá? Vou simplificar muito aqui, o que a gente tem nos óculos escuros. Alguém aí que gosta de óculos escuros já deve ter ouvido falar, tem lentes polarizadas. Ou quem gosta de fotografia usa ali um filtro polarizador. O que é isso? Nada mais do que você alinhar as ondas. Você tem ali o campo eletromagnético, isso percorre de forma meio desordenada, desalinhada, então é como se você estivesse criando um filtro, colocando ali uma rede, uma malha, que vai direcionar aqueles raios. No caso aqui a gente está falando de raio-x, que vem desses mundos, né, desses universos, das galáxias muito distantes. E a gente tem que lançar esse troço lá no espaço porque a nossa atmosfera acaba filtrando esse raio-x. Então você lança o telescópio, filtra por meio dessa malha, interpreta essas informações e do telescópio manda aqui para a Terra. Então eu acho interessante que a gente está chegando... na verdade, André, a gente está combinando diversas tecnologias. Existem outros telescópios com outras propriedades e a gente está montando um quebra-cabeça. Quando essas tecnologias todas, uma ajudando a outra, conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente vai entender melhor o universo. Para se dar uma ideia, né, de como isso tudo muito recente, você falou de buraco negro. A primeira foto de um buraco negro é de 2019, é ontem.
E deu um trabalhão, porque juntou lá 8 telescópios do mundo inteiro, tem que ter uma super capacidade de processar esses dados todos. Imagina você fazer uma imagem gigantesca de uma coisa que você só tá vendo ali a borda. Dá trabalho, mas o que eu acho legal disso é como o Aros também falou, né? A NASA fazendo parceria com outros centros, né, de estudo. O mundo inteiro, os astrônomos todos conectados com múltiplas tecnologias, é só com essa soma que a gente vai começar a entender melhor o universo e, obviamente, nós diante desse universo. Aros, você mencionou as parcerias entre as agências espaciais e os laboratórios, os centros de pesquisa, e eu queria explorar um pouco a questão das parcerias entre as missões espaciais e a corrida espacial privada que a gente tem assistido nos últimos meses. O que a gente tem aí em comum entre essas iniciativas? Bom, primeiro a gente tem o interesse de cada um dos fundadores dessas empresas, e aí a gente pode colocar, claro, que a SpaceX como aquela que leva uma ligeira vantagem sobre as demais, porque já vem fazendo esse processo junto da NASA em outras missões, e já tem atuado em outras missões, mas a gente tem a Blue Origin, a gente tem outras empresas nessa corrida, e há um interesse pessoal. A gente assistiu isso no ano passado, quando cada um deles fez o seu voo, o Bezos embarcando, a tentativa da SpaceX de entregar uma experiência melhor, a Virgin com outra tentativa de dizer, não, agora nós estamos fazendo isso lá com o Branson. Então, cada um deles tem um objetivo pessoal. Mas isso abre uma fronteira interessante para que centros de pesquisa independentes, não necessariamente vinculados à NASA e outras agências espaciais, consigam firmar também parcerias com essas empresas, utilizando da tecnologia que essas empresas têm para colocar equipamentos no espaço, e a gente está assistindo a isso agora com esses telescópios e os sensores que foram lançados agora no final do ano pela NASA com a SpaceX, para que consigam também, em paralelo, focar em outros objetos de pesquisa, caminhar com outras linhas de pesquisa que tenham finalidades diferentes. Antes, nós estávamos restritos àquilo que os países entendiam como interessante, aquilo que os centros de pesquisa vinculados a órgãos de Estado entendiam como relevante para essa corrida. E agora a gente começa a mudar um pouco esse direcionamento, olhando para outras possibilidades, para interesses divergentes, interesses que atendem a outras expectativas, a outras razões, inclusive de financiamento, e por aí vai. É também interessante perceber que essas parcerias, de algum modo, acabam permitindo que a NASA faça mais operações, e não só ela, né? A gente tem assistido também a agência europeia e as agências dos países europeus atuando junto. Nesse caso específico do telescópio, a gente está falando de NASA mais outras 12 agências, pelo menos, em paralelo. São equipamentos, são tecnologias combinadas vindas de diferentes regiões, vindas de diferentes centros de pesquisa. O que a gente tem visto é que a NASA consegue diminuir a sua operação à medida em que transfere para essas empresas em parceria. Ela entrega a expertise, entrega os profissionais, os pilotos, né, os astronautas são astronautas da NASA, mas ela recebe essa tecnologia e que em parceria pode ser trabalhada e otimizada para colocar esses equipamentos em órbita. A gente está falando de satélites, a gente está falando de telescópios, como esses dois últimos casos, né? Isso que a gente está falando aqui do IXP e também o James Webb. A gente assistiu também essa jornada com o James Webb, ou seja, tem aí um sem número de operações acontecendo. No ano passado, a gente chegou a comentar sobre o grande número de lançamentos, e a NASA tinha uma média muito baixa, que óbvio, é uma empresa só fazendo o lançamento, né? E aí, quando a gente começou a perceber
que as empresas privadas estavam fazendo também lançamentos de satélites e etc., esse número saltou, ele disparou assim assustadoramente. E isso leva a um desafio que é, claro, como controlar isso, como a gente vai gerenciar, como a gente vai administrar. E essa é uma discussão que vem correndo também em paralelo a todo esse movimento aí que a ciência provoca, que é do ponto de vista regulatório. Como é que a gente administra todo esse interesse? Como é que a gente faz com que as coisas aconteçam de maneira ordenada, de maneira organizada? Porque não é porque há dinheiro e muito dinheiro envolvido nesse processo que as empresas mais ricas vão fazer o que bem entendem e por aí vai. É preciso gerenciar essa questão, inclusive sob o ponto de vista da segurança nacional, né, os interesses das nações. E tudo isso agora está sendo discutido, é um fórum global, é um interesse coletivo, e tudo isso está sendo discutido. E à margem disso, a gente não pode esquecer, tem a Agência Espacial Chinesa, que está lá correndo e fazendo dela, e claro, as empresas lá na China não poderia ser diferente, tudo subordinado ao governo, mas também encaminhando e lançando satélites e fazendo experimentos e buscando os seus objetivos lateralmente ali, enquanto o mundo se organiza nessas cooperações. Mas é absolutamente saudável. O que a gente vai ver cada vez mais oportunidades de pesquisas abrindo que antes estavam restritas apenas aos interesses dessas agências. Eu vou repetir, o pesquisador que lidera essa missão com o IXP, ele trabalha com os raios-x para entender os buracos negros e esses outros objetos desde os anos 70. A entrevista dele foi super emocionada falando sobre o assunto. E ele só está conseguindo colocar o projeto que ele defende possivelmente a vida inteira dele acadêmica em prática agora. E tomara mais pessoas consigam, num tempo mais curto do que ele conseguiu, fazer com que essas pesquisas possam acontecer, né? Rafa, ainda sobre esse tabuleiro de xadrez, existe um tratado internacional que estabelece que o espaço não é de ninguém. Ao mesmo tempo, a gente assiste ali algumas tensões locais muito fortes, como as tradicionais do Oriente Médio, e agora, mais uma vez, o caldeirão aquecendo na Rússia, com os seus vizinhos. Como você enxerga a geopolítica? O Aros fez algumas colocações sobre China, sobre a relação dos governos com as suas empresas, mas quero ouvir de você a relação sobre entre os países. Como você enxerga a geopolítica e os projetos espaciais nos próximos anos? As agências vão cooperar, vão competir, vão fazer as duas coisas ao mesmo tempo? O que vai acontecer? A gente tem que separar, né, André? Acho que do ponto de vista científico, como nós já registramos aqui, existe hoje um grande espectro de colaboração. Claro, tem um ou outro país que fica um pouco mais isolado, mas nem todos também estão à frente dessa corrida. Estou falando de grandes potências como Estados Unidos, China e alguns países da União Europeia. Mas no campo político, aí a briga começa, porque quando a gente está falando de espaço, a gente está falando de satélite que tem capacidade para registrar imagem, e essas imagens hoje em possíveis guerras ultratecnológicas são muito coordenadas por drones. Então a imagem, a precisão, GPS, imagem de ultra precisão, isso tudo interfere nesse processo. Então tem uma briga, de vez em quando um reclama da invasão do espaço do outro, e a gente vai ter, ainda não, acho que estamos no início, de uma corrida comercial. Essa corrida comercial, ela começa com satélites de baixa órbita, fornecendo alguns serviços, mas em algum momento, isso não é para agora, talvez a gente tenha aí, por exemplo, exploração de minério no espaço. Existem objetos celestes que têm valor comercial. Você poderia ali explorar alguns minérios. Não, como eu disse, não é para agora, tem muito projeto sendo trabalhado nisso, mas em algum momento a gente vai ter. Aí sim, eu quero ver como é que vai ser a briga da coordenação, né? O que seria uma OMC do espaço. Quem vai coordenar, como vai coordenar, quem vai estabelecer as regras. Fato hoje é que a gente não tem essas regras, tem gente explorando a Lua, a China está lá de um lado da Lua, agora tem gente do outro, e é meio que
na base de uma confiança mútua que eu acho que, do ponto de vista político, por enquanto não vai dar ruído não, mas em casos de guerra como esse que eu citei, a gente vê esse nível de tensão maior. Temos nós aqui também no mundo da Lua, infelizmente. Agora a gente pode aterrissar e falar de outras questões aqui da Terra mesmo. Uma das questões fundamentais para a gente falar é a proteção dos nossos ambientes tecnológicos, e por isso eu quero chamar o nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel. Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Proteção de dados é assunto fundamental para qualquer empresa, seja porque há uma obrigação legal, é preciso estar em conformidade, jogando de acordo com as regras e seguindo aquilo que vem sendo definido pelos reguladores, ou porque há uma exigência do mercado para mais transparência, para o uso correto, para o armazenamento correto, para a segurança. É uma relação que também envolve a reputação da empresa. Ser colocado aí como alguém que não faz a gestão correta, que não cuida dos dados dos clientes, dos parceiros, não é bom em nenhum aspecto para os negócios. Sendo assim, proteção de dados é tema estratégico. E como é que se lida com essa questão do ponto de vista da gestão da organização? TI, negócios e afins. Essa é a pergunta que eu faço hoje no Momento de Segurança Digital para o Mário Rachid, diretor executivo da Embratel, que está aqui semanalmente comigo para a gente filosofar sobre cibersegurança. É uma filosofia muito apegada à prática, diga-se de passagem, né, Rachid? E aí, como é que faz com essa história da proteção de dados? Oi, Aros, mais uma vez um prazer estar aqui contigo, filosofando sobre esses aspectos. Mas isso é interessante, né? Talvez proteção de dados seja o tema mais quente e onde com maior percepção, né, de maneira geral, de todo o público. Por quê, né? Porque os dados são pessoais e os dados são da empresa. Você tem uma discussão aí, e eu acho que você abordou bem o tema filosófico nesse aspecto, né? E que impacta todo mundo. Se antes, sei lá, você tinha um ataque a uma empresa e esse ataque prejudicava a empresa, isso já era um problema, claro, para a empresa. Agora pode ser um problema para nós. Nós aí, por acaso, tem algum dado dentro daquela empresa que pode ser vazado para mentes criminosas que podem usar aquilo de maneira errada. Então, eu não tenho dúvida que dados vai ser o ponto central da discussão de segurança, não só agora, mas para os próximos anos. E como respondendo a sua pergunta mais diretamente, esse trabalho da TI, do negócio, passa desde um processo de educação, né? Porque muito da proteção nasce da educação do usuário ali, da empresa que está manejando os seus dados, fazer isso com muito cuidado. Passa isso por ferramentas que você garanta esse tipo de coisa. Você tem que passar essa tranquilidade para o teu usuário final, vamos chamar assim, ou para o teu cliente final. E você não pode fazer isso de maneira a engessar todo o processo de negócio. Então, esse trabalho da TI, junto com as áreas de negócio, junto com todos os empregados ou colaboradores daquela empresa, é essencial. Tem que funcionar os três muito bem alinhados, ali, muito bem coordenados, para que você tenha a melhor proteção do dado possível dentro da sua empresa, né? A pesquisa que a MIT Technology Review Brasil fez em parceria com a Embratel mostra que um ponto que é definitivo para que as empresas passem a investir, pelo menos a maior parte dos entrevistados, passem a investir em cibersegurança no que diz respeito à proteção de dados, é a conformidade com a regulação. Ou seja, não é necessariamente o entendimento de que esse é um tema que está ali no centro, no DNA do negócio hoje em dia. O que é preciso para que a empresa passe a entender que se o negócio não é orientado a dados em todos os aspectos, seja no sentido da definição de estratégias com base em dados, até o entendimento de que é preciso protegê-los a todo custo, como é que faz para que essa transformação aconteça? Então, essa transformação ela acontece, como eu disse, desde o momento em que você consegue conscientizar toda a importância desse processo, né? Então você passa por um processo de você
entende e trabalha, e pode ser o que a gente chama aqui de um assessment dentro da companhia para entender onde estão seus gaps e riscos, né, de fuga de dados, onde você está com uma proteção que poderia ser melhor e tudo. A partir desse assessment é criado aí um plano de trabalho bastante focado na correção desses riscos ou na mitigação desses riscos, que casado junto com o processo de treinamento, de inserir todos os funcionários e colaboradores dentro daquele preceito de segurança de dados, você vai seguindo. Então, esse é um trabalho conjunto que precisa ser feito. O LGPD, que é a nossa lei, ela driva muito bem isso, ela, além de dizer os deveres que você tem que fazer, ela indica lá o caminho que você precisa fazer, te dizendo, olha, se acontecer isso assim, assim, assado, você vai ser penalizado. Então você tem um trabalho de trás para frente aí, onde você consegue identificar onde e como você pode estar correndo o risco de ser penalizado pelaquela lei. Então, eu acho que esses assuntos somados, a gente acaba vendo muito no mercado. A Embratel tem apoiado muito, e aí desde pequenas empresas, né, porque, de novo, isso é um item da sociedade, não só das grandes empresas. Então, a gente apoia desde as pequenas empresas até as grandes empresas aí nesse processo completo aí. Então, acho que vale ficar atento àquilo que a Embratel tem produzido, não só como conteúdo, como informação para o mercado, mas do ponto de vista de tendências e de atuação. Ou seja, o que a Embratel está fazendo dentro do ecossistema e que mostra essa transformação em andamento. Acho que vale ficar de olho nisso, porque é o grande tema do momento, e não só porque o nosso mundo depende, não é, dessa relação com os dados, mas porque os negócios cada vez mais vão se encontrar em uma situação em que é um tópico sensível e dos mais necessários, ou seja, escorregar não é uma opção para as empresas quando o assunto é proteção de dados. Rashid, a gente volta na semana que vem aqui com a nossa filosofia sobre cibersegurança. Um abraço, meu amigo. Obrigado, Aras. Um grande abraço para você também. Até a semana que vem. E para fechar aqui o Momento Segurança Digital, a minha dica é simples: embratel.com.br. Habilite a sua empresa para o próximo nível. embratel.com.br. Esse foi o nosso Momento de Segurança Digital oferecido pela Embratel, e agora sim a gente pode virar a chave. O que mais você precisa saber? Rafa Coimbra, qual a dica da semana? Tô de olho, André, numa notícia que também vem do espaço, que é a autorização da Starlink, que é uma das empresas do Elon Musk, mega blaster empresário, para poder oferecer internet espacial no Brasil. Esse serviço já está sendo oferecido nos Estados Unidos. Para lembrar um pouco, a Starlink está construindo um cinturão de satélites de baixa órbita em torno da Terra e oferecendo internet por meio desse sistema. Nos Estados Unidos, custa $99. Então eu acho que um desafio aqui para o Brasil vai ser o preço. Se a gente for transformar em real, aí está aí entre R$500 e R$600, o que é caro para um serviço de internet. O que eu imagino é que esse tipo de operação de internet espacial vai ser, nesse primeiro momento, complementar aos outros tipos de internet móvel que a gente já tem, seja do celular ou seja a própria internet fixa que chega em casa. Porque o que tem aqui na Terra ainda é mais farto, rápido, confiável e barato. Mas, no longo prazo, eu acho que a coisa pode ficar interessante do ponto de vista de competição, porque tem outras grandes empresas, como a própria Amazon, que têm interesse em explorar esse tipo de internet por satélite. E aí a coisa complica para as operadoras de telefonia tradicionais como a gente conhece. Acabamos de passar por um leilão do 5G, muita gente investindo na nova rede móvel de comunicação aqui na Terra, mas quem sabe um dia a gente pode ter uma briga entre terra e espaço. Vai ser bom para o consumidor, porque vai ter acesso à internet cada vez melhor e mais barato, mas para as telefônicas
para a gente simplificar aqui, da Terra, e eu acho que elas têm que estar cada vez mais olhando para cima. Carlos Aros, vamos ficar de olho no quê? Vamos ficar de olho em um dos assuntos que tem tirado o sono de muitos executivos nas empresas, que é a proteção de dados e cibersegurança. Na semana passada, André, no dia 28, foi celebrado o Dia Internacional de Proteção de Dados. E aí, claro, por ocasião da data, vários levantamentos acabam sendo divulgados, pesquisas, etc. E aí, na esteira de tudo isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou uma resolução que altera as regras para o tratamento de dados para aqueles que são considerados agentes de tratamento de pequeno porte. São as pequenas e médias empresas, as startups, as microempresas, que estão também sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados, mas que, por uma razão simples, elas não têm a mesma estrutura que as grandes organizações, precisam ter adaptações, precisam atuar no que diz respeito à proteção de dados, não com menos responsabilidade, não com menos afinco, mas de maneira diferente. Uma das alterações que a resolução traz é a não obrigatoriedade de indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A empresa passa a ser obrigada apenas a disponibilizar um canal de comunicação com o titular de dados. Ou seja, algumas alterações que vão facilitar as pequenas e médias empresas que consigam trabalhar de maneira correta com proteção de dados e com segurança da informação. A gente sabe que aquelas empresas que ainda não entenderam o valor que é obtido a partir dos investimentos em segurança da informação e em proteção de dados, elas estão atrasadas. Isso porque já começam a acontecer punições da Justiça com base na Lei Geral de Proteção de Dados, e fica cada vez mais claro que esse é um instrumento que traz segurança para as empresas, na relação com parceiros, na relação com os clientes. E, portanto, essa resolução ela contempla um número considerável de empresas. Aqui no Brasil, as empresas de pequeno porte, elas estão presentes em um número bastante importante, e é justamente com foco nessa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados que essa resolução é publicada. Foi bastante celebrada por aqueles que atuam com proteção de dados, e não poderia vir em uma hora melhor, porque a gente tem os números todos. Nós publicamos uma pesquisa aqui na Technology Review que trata de cibersegurança. Outros estudos no mundo todo apontam para um aumento dos ataques contra as empresas. A gente tem assistido a inúmeros casos de vazamentos de dados, e tudo isso mostra que esse é um tema que deve estar no centro da decisão sobre o negócio. Pensar segurança, pensar proteção de dados é estratégico para o negócio. Então, regulamentos como esse, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem trabalhando, e que outros órgãos do mundo todo vêm trabalhando, são fundamentais para fazer com que as empresas tenham mais um instrumento de defesa, mais um instrumento para atuar e para que estejam em conformidade. O cidadão, o consumidor, o cliente lá na ponta, ele precisa ter essa segurança de que as informações dele estão protegidas, estão sendo utilizadas com a máxima transparência e com a máxima correção e ética. E é justamente sobre isso que a Lei Geral de Proteção de Dados trata. Não é única e exclusivamente uma forma de forçar as empresas a olhar para a questão da proteção de dados. É um instrumento que auxilia as empresas. Essa é a visão que precisa ter, e acho que os microempresários agora precisam passar a investir da mesma maneira que as grandes empresas fizeram lá atrás. Porque elas fizeram porque, claro, o telhado de vidro delas é muito maior, mas todos estão em risco quando o assunto é cibersegurança. Amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Carlos Aros, meu amigo, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli. Um grande abraço para você. E eu faço a recomendação, falei sobre cibersegurança agora, eu faço a recomendação para que aqueles que não ouviram, para que acessem o Momento Segurança Digital.
esse tópico aqui do início da implementação de uma cultura de proteção de dados nas empresas foi amplamente discutido por nós aqui com o Rashid. Então, minha sugestão é para que aqueles que estão ainda em dúvida sobre como começar todo esse processo, corram lá no Momento Segurança Digital, a gente falou bastante sobre isso, são dicas importantes para que a sua empresa esteja na mesma direção que o mercado e não na contramão de tudo isso. Aliás, a gente gravou vídeos com a Embratel, tem o Momento de Segurança e tem a edição especial também, uma pesquisa grande que a Technology Review fez para entender de que maneira acontecem os ataques e é definida também a estratégia de cada empresa e quais são os resultados de cada abordagem estratégica no desenho da sua segurança. Tem muita coisa legal nessa edição especial que a Embratel e a MIT Technology Review fizeram em conjunto. Rafa Coimbra, meu amigo, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no seu tocador de podcasts favorito. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, agora dá para nos avaliar, é muito importante a sua opinião. E também dê uma passada lá no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo bacana sobre tecnologia em áudio e vídeo para você. Semana que vem estamos aqui. É isso. Vai lá em www.mittechreview.com.br/IW e ajuda a gente a construir um modelo de certificação da MIT Tech Review para as empresas com maior capacidade de inovação do Brasil. Semana que vem tem mais. A gente segue por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.